Eu vou tentar não ser muito prolixa, o que eu já adianto é particularmente difícil para as mulheres, mas nós vamos fazer o possível. Bem, o tema que nos traz aqui é o tema da prevenção da criminalidade. Prevenção de criminalidade não pode ser dissociado daquele modelo com o qual nós convivemos cotidianamente, que é o de repressão à criminalidade. E o que eu vou tentar aqui fazer com os senhores é mostrar que a prevenção, e mais especificamente a prevenção em níveis bastante precoces, já aos 3 anos de idade, ela é muito mais capaz de reduzir as taxas de criminalidade do que o modelo repressivo puro e simples que nós vemos todos os dias no noticiário e com o qual nós estamos acostumados a conviver. É importante, em primeiro lugar, estabelecer que um certo grau de criminalidade sempre vai existir em qualquer sociedade. Mas esse grau de criminalidade ele tem que ser um grau próximo do tolerável. Nós temos que partir da premissa de que a sociedade é feita por seres humanos, e os seres humanos são imperfeitos por excelência. Evidentemente, não se vai preconizar com o tema prevenção criminal a existência de uma sociedade de santos, mas vai se preconizar uma forma de redução da criminalidade em níveis toleráveis, em níveis capazes de serem absorvidos pelo mecanismo social, de tal forma que essa sociedade não pare de funcionar ou não gaste boa parte dos seus recursos tentando reprimir o crime. Para falar de prevenção criminal, eu acho que é fundamental nós desmistificarmos o conceito utilitarista da pena. O conceito utilitarista da pena, que nasce com o Estado moderno, que é tão bem elucidado por Ferraioli em sua obra, e que entende a pena como alguma coisa que, em sendo aplicada, reverte como utilidade social, porque tem o condão, a bem da verdade, de uma forma exemplar, demonstrar para o cidadão que o crime é alguma coisa que não compensa. Particularmente, eu acredito que pena é castigo e vingança pura e simplesmente. E acredito que pena seja castigo e vingança pura e simplesmente pelos índices altíssimos de criminalidade que nós continuamos tendo, a despeito de convivermos com a pena de reclusão da forma tão estreita e tão íntima com que convivemos há tantos anos. Então, embora essa ideia, não é, do utilitarismo que nasce com o Estado liberal, com o Estado moderno de direito que nós conhecemos e que é tão amplamente analisada na obra de Beccaria, por exemplo, essa ideia, por incrível que pareça, embora ela pareça um avanço em relação às ideias retributivistas da pena, ela, de alguma forma, acabou mascarando o problema na melhor das boas intenções, porque, de fato, havia toda uma crença em relação ao utilitarismo, porque, na medida em que eu começo a imaginar que a pena é capaz de ressocializar e, via de consequência, ressocializando, ela é capaz de prevenir, e ressocializando e mostrando o exemplo, ela é capaz de dissuadir, evidentemente, eu me afasto da ideia inicial, que é a ideia de retribuição pura e simples. E passo a acreditar que, através da pena, pode acontecer prevenção criminal. E esse é o grande problema, porque, através da pena, não acontece prevenção criminal. E talvez eu adiante para os senhores o último tópico da nossa palestra, que seria exatamente mostrar que o que se gasta hoje em termos de prevenção criminal, ou melhor dizendo, 74% do que se gasta hoje em termos de prevenção criminal, na verdade, é gasto após o cometimento de um crime. Esses números falam por si, não é? Isso é uma contradição em termos. Se 74% do que eu gasto para prevenir é gasto após o cometimento do crime, o que foi que eu preveni na realidade? Quase nada. Então, é importante encarar e desmistificar essa ideia de que a pena não é retribuição pura e simples, sob pena de não abraçar um outro enfoque, que é o enfoque da prevenção criminal de outra forma, da prevenção criminal com modelos extrapenais. Muito bem. O que são esses modelos extrapenais? Esses modelos extrapenais, eles nascem de uma compreensão de que o direito penal, hoje em dia, tem uma função eminentemente simbólica.
Portanto, o que nós temos é uma suposta eficácia preventiva do direito penal. O direito penal não é uma agência reguladora eficaz no tema prevenção criminal, mas ele é uma agência, ele tem um discurso efetivo em termos de governabilidade. O que eu quero dizer com isso? Ele é capaz de manter determinadas pessoas num status quo, mas ele não é capaz de fazer valer aquele fim ao qual ele é, pelo menos em termos de discurso, para o qual ele é utilizado. Portanto, esse simbolismo penal, ele é um simbolismo que dá a impressão de que as coisas estão acontecendo, quando, na verdade, os números indicam que elas não estão acontecendo ou não estão acontecendo de acordo com o que o discurso prega. Feita essa análise, aí me basearia em vários autores, como Barata, Alessandro Barata, como Pavarini e tantos outros. Eu poderia fazer uma citação aqui do meu querido mestre e amigo, o professor Sérgio Salomão Checaira. Cada novo crime não seria a negação cabal da eficácia da teoria do utilitarismo penal? Cada novo crime que acontece não é a negação de que a pena pura e simplesmente não é capaz de prevenir? Né? Porque se nós tivéssemos, com a quantidade de penas impostas que nós temos, a capacidade de efetivamente reduzir o número de crimes, será que nós ainda teríamos tantos crimes acontecendo? É um raciocínio até relativamente pueril, mas ele nos faz pensar em muita coisa. Bem, vamos falar então agora de como é que nós podemos chegar a esses modelos de prevenção criminal. Para que nós cheguemos nos modelos de prevenção criminal, é fundamental o estudo da criminologia. Por que o estudo da criminologia? Porque o estudo da criminologia ele vai estar na base do comportamento criminoso. Ele está naquilo que se chama de criminogênese, ou seja, na origem do comportamento tido como socialmente desviante. Os criminólogos não gostam de falar em comportamento criminoso, falam em comportamento tido como socialmente desviante, ou seja, um comportamento que desvia das regras postas pela cultura dominante. Ora, assim considerando, eu teria que ir às raízes do problema criminal para poder fazer com que ele não chegasse a acontecer. E essas raízes, elas têm, ao longo da história, 3 vertentes bastante diferenciadas. Uma vertente de cunho psicológico, uma vertente de cunho sociológico e uma vertente de cunho biológico. Antes de entrarmos em cada uma delas, eu faço a ressalva de que nenhuma análise criminológica séria pode ser feita com base em uma única destas vertentes. Então, eu não posso analisar um determinado problema só pelo enfoque sociológico, ou só pelo psicológico, ou só pelo biológico. Isso constituiria um erro crasso em termos de ciência criminológica. Mas também, para e passo, é importante que se ressalte que, evidentemente, em algumas situações, há a preponderância de um desses fatores sobre os demais. Né? Eu ousaria dizer que num país como o nosso, onde o conceito de welfare state, o conceito de bem-estar social, onde o índice de socialização é muito aquém do desejado, falar em teorias sociológicas me parece mais adequado, porque me parece que essas teorias, exceção feita a alguns casos específicos, explicariam o problema da criminalidade de uma forma mais abrangente. É claro que eles não explicam isoladamente, porque nós vamos ter pessoas dentro de um mesmo agrupamento, com as mesmas dificuldades e com as mesmas privações, que, por exemplo, não irão delinquir. Né? Aí nós usaríamos aquele velhíssimo argumento que diz, poxa vida, mas não é porque a pessoa não tem recursos financeiros, por assim dizer, que ela necessariamente vai delinquir. É óbvio que não, senão nós não teríamos os chamados crimes de colarinho branco, por exemplo. Não é? Se essa fosse uma máxima, se isso fosse uma verdade, as pessoas mais bem guarnecidas sob o aspecto financeiro não delinquiriam, e não é o que nós temos visto aí com tanta frequência, hoje muito mais noticiado do que antigamente. Mas, de qualquer forma, falar de teorias sociológicas é muito importante num país como o nosso.
é muito importante num país como o nosso, exatamente por conta desta ausência de socialização, que se os senhores contrapuserem ao conceito de ressocialização, já vai tornar por si só inviável que a pena funcione nesses termos. Porque eu não posso partir do pressuposto que a pena vai ressocializar alguém que sequer foi socializado ainda. É impossível eu ressocializar aquele que sequer integrou ou teve acesso aos conceitos mais elementares de cidadania. Portanto, já num primeiro momento, nós podemos observar que ressocializar pressupõe ter sido socializado. Eu não posso ressocializar quem nunca o foi. Não é? Essa terminologia, ela dá várias explicações se nós pararmos para pensar o que cada uma delas quer dizer. Bom, dessa forma, eu gostaria, então, de falar um pouquinho da criminologia. A criminologia nasce no século XIX, com aquele que é conhecido de todos nós, Lombroso, embora a história não faça jus ao que foi Lombroso, ele foi bem mais do que um homem que achava que as pessoas com determinado tamanho de crânio eram ou não criminosos, foi bem mais do que um homem que achava que o tamanho do nariz determinava se ele seria um delinquente sexual ou se ele seria um delinquente patrimonial. Lombroso foi um sanitarista de monta, Lombroso foi um profundo estudioso, embora essa sua vertente tenha se demonstrado equivocada, não é? Essa sua classificação do criminoso tenha se mostrado equivocada, mas ele teve o grande mérito dos pioneiros, não é? Porque criticar em cima de uma situação posta é sempre muito mais fácil do que criar uma determinada situação. E o grande mérito de Lombroso, a par da sua trajetória profissional, foi exatamente o de chamar a atenção para o homem delinquente, que é o título da sua obra. Chamar a atenção não apenas para as convenções do tarifário de becaria ou da quantidade da pena ou da proporcionalidade entre pena e crime, entre crime e castigo, etc., mas de chamar a atenção exatamente para o homem delinquente, para a pessoa do delinquente. O que ele fez, num primeiro momento, sob uma vertente antropológica. E esse foi o grande pecado, por assim dizer, de Lombroso. Não é? Essa sua teoria foi caindo por terra ao longo do tempo, não é? E outras teorias foram sucedendo a esta que foi a teoria inaugural, por assim dizer, da criminologia. Esta teoria inaugural da criminologia, que tem uma vertente antropológica, ela vai acabar sendo, por assim dizer, massacrada já no século XX, nos Estados Unidos da América do Norte, com o que se chama de filão sociológico da criminologia. A partir de 1920, os Estados Unidos da América do Norte começam a buscar na sociedade, nos fatores sociais, as razões da delinquência e não mais naquele cunho, naquela vertente antropológica que Lombroso fazia. Nesse momento, contextualizando em termos de mundo, a criminologia na Europa está bastante apagada. E ela vai ter um exponencial, ela vai ser referência somente, só vai ter como referência os trabalhos feitos nos Estados Unidos da América do Norte. Somente em 1960, mais ou menos, é que a Europa vai reacender o seu estudo criminológico de forma vigorosa, não que não tenha havido estudos criminológicos nesse ato de tempo, mas não de monta, é isso que eu gostaria de dizer. E, na verdade, a Europa vai reacender para esses estudos criminológicos depois da edição do Labeling Approach, do qual nós vamos falar, depois da edição da criminologia crítica, criminologia radical e outras vertentes da criminologia. O Labeling Approach é uma teoria da qual nós vamos falar muito especificamente agora, quando falarmos das teorias sociológicas especificamente, porque há, através do Labeling Approach, uma nova mudança de paradigma dentro da criminologia. Se com Lombroso houve uma vertente de cunho antropológico e, a partir de 1920, acontece uma vertente sociológica dentro da criminologia, de expoente, não é, de predominância, melhor dizendo, sociológica, a partir do Labeling Approach, a partir de 1960, a famosa teoria do etiquetamento, ela traz um novo paradigma para dentro da criminologia, que é a chamada reação social.
Então, a preocupação não é mais com a causa, seja ela em nível antropológico, seja ela em nível sociológico, mas ela é uma preocupação com a reação social ao fenômeno do crime. E aí vai se dizer que, na verdade, o criminoso não é criminoso porque cometeu uma infração em si. O criminoso é criminoso porque a sociedade o rotula como tal. E nós vamos, então, passar a ter os conceitos de desviação primária e desviação secundária, que são fundamentais, né? Nós falamos de comportamentos socialmente desviantes. Esses comportamentos socialmente desviantes podem acontecer em nível primário ou em nível secundário. E o labeling approach, a teoria do etiquetamento, ela vai mostrar que, na verdade, é através desse rótulo que se imprime a uma determinada conduta que a pessoa passa a ser etiquetada e vista como criminosa dentro da sociedade. E em que medida isso vai favorecer que ela vá se emarginando, se colocando, portanto, à margem da sociedade dominante, não é, daquele seio social no qual ele vive, e a partir do momento que vai se emarginando, permaneça definitivamente em cometendo outros delitos naquele estado que se chama de marginalização. Então, vejam que a emarginação vai levando à marginalização através destas rotulações. Nós vamos falar do labeling, eu já vou adiantar aos senhores que, como tudo em ciência, há críticas e há contrapontos, e um dos contrapontos que se faz à teoria do etiquetamento é que, na verdade, ele não explicaria a desviação primária, ele não explicaria o primeiro ato criminoso, por assim dizer, a primeira passagem ao ato, aquilo que os criminólogos chamam de acting out. Não é? E quem rebate a isso, rebate corretamente, dizendo que, na verdade, essa nunca foi a preocupação da teoria do etiquetamento. Até por força de se tratar de uma teoria de reação social. Então, ela nunca se preocupou, na verdade, com esse primeiro momento, porque esse primeiro momento é um momento causal, é um momento etiológico, que busca a causa do comportamento, seja em nível antropológico, seja em nível sociológico. Na verdade, essa teoria se preocupa com um momento de reação social, razão pela qual esse primeiro ato não teria qualquer relevância para essa teoria, ou não teria nenhuma relevância no mundo fenomênico, não fosse o fato dele ser rotulado como criminoso. Não é? Bom, faremos, então, uma digressão sobre algumas dessas teorias sociológicas. A primeira delas, que me cabe aqui falar, porque ela é fundamental no tema prevenção criminal, é a que fala das subculturas criminais. Não é? As subculturas criminais, elas, na verdade, eu escrevi 50 páginas, e é óbvio que eu não vou deixar os senhores ouvindo 50 páginas, sob pena os senhores começarem a me jogar livro. Então, eu vou tentar dar uma enxugada nisso. Essas teorias subculturais, na verdade, elas mostram como, dentro de uma determinada cultura, o fato de nós não termos possibilidade de aplicação dessa cultura em todos os níveis, gera a formação das chamadas subculturas que podem ou não ser delinquenciais. O que eu quero dizer com isso? Determinadas pessoas que se sentem emarginadas ou já marginalizadas, exatamente porque não possuem ou perderam a identidade dentro de um grupo maior, começam a se unir dentro de um grupo que imprime a elas, ou que fornece a elas, alguma coisa que é fundamental para qualquer ser humano, que é o conceito de identidade. Ou seja, a pessoa começa a ser respeitada e a ser identificada e a ser personificada e não mais coisificada dentro de um determinado grupo. Ser coisificado não é uma situação agradável para ninguém. Ser coisificado significa não ser sujeito nem de direitos, não é? E ser simplesmente sujeito de deveres e de obrigações. Que dever e que obrigação? Não perturbar a ordem social existente. É claro que ninguém consegue se manter numa situação como essa durante muito tempo. E a formação de grupos que passem a respeitar uma determinada individualidade, que passem a respeitar uma determinada personalidade, ou seja, dar a essas pessoas uma noção, que eu particularmente gosto muito, que é a noção de pertencimento, sabe? Fazem com que essas subculturas acabem se criando.
e essas subculturas poderão ou não rivalizar com aquela cultura dominante. Poderão simplesmente estar à margem e, entre aspas, não criar qualquer problema, simplesmente não viver dentro daquilo que é estabelecido como socialmente válido, mas poderão também resolver, criar problemas, entre aspas. E aí nós poderemos ter um foco de início de comportamentos socialmente desviantes. E é fundamental aí nós, então, pensarmos num conceito que é fundamental na criminologia, que é o conceito de Merton de anomia. O conceito de Merton de anomia, que vai trazer para determinadas teorias sociológicas um ganho estratosférico em termos de compreensão, ele, na verdade, foi um conceito cunhado por um sociólogo francês, que é Durkheim, e que, na verdade, é transportado para a criminologia por Merton. E esse conceito é transportado para a criminologia por Merton dizendo o seguinte, que anomia, como o nome diz, ausência de normas, anomia, falta de normas, na verdade, em criminologia, quer dizer ruptura de normas, quer dizer uma sociedade esquizofrênica. Esquizofrênica na seguinte medida, cindida, assim como é a mente do esquizofrênico. É uma mente cindida, uma mente dividida. E assim a sociedade também estaria. A partir do momento que há esse conceito de anomia, a partir do momento que há esse estado de anomia, não conceito, esse estado de anomia, reconhecido e rotulado através do conceito, a sociedade está dividida, está fraturada. E havendo essa fratura, muitas pessoas de um determinado lado ou do outro poderão reagir a esta situação de formas diferentes. Poderão reagir de forma diferente, por exemplo, delinquindo. E aí Merton vai mostrar que numa sociedade anômica, 4 são os tipos de reação possíveis, e os senhores vão entender por que nós estamos falando delas. A primeira delas é a conformidade. Na conformidade, esse é o meio mais escolhido de reação dentro de uma sociedade considerada estável. A aceitação tanto dos meios propostos como dos objetivos socialmente indicados. E as pessoas que a eles se filiam continuarão a seguir e a buscar uns e outros, independentemente de virem ou não a atingi-los. Faço um parênteses. O que quer dizer a conformidade? Conformidade quer dizer o seguinte, num exemplo bastante cotidiano e bastante chulo. A televisão nos mostra todo dia uma série de carros importados ou de carros de luxo que são tidos como um símbolo, não é, de status social, como um símbolo de progresso, como um símbolo, enfim, de que a pessoa conseguiu atingir um determinado nível, um determinado patamar de importância dentro do seio social. Muito bem. Então, esse é um objetivo socialmente proposto. Uma boa faculdade, uma boa escola para os filhos, um bom carro, etc, etc, etc. E aí você vai perguntar para essa pessoa, por exemplo, quanto ela ganha. Feita essa pergunta, a resposta é muito simples. É possível atingir os objetivos que são tidos como socialmente importantes através dos meios de que eu disponho? Seria possível que alguém com um salário mínimo, por exemplo, não desmerecendo aqui qualquer categoria de trabalhador, pelo amor de Deus, longe de mim, mas vamos imaginar, é possível que uma pessoa que receba um salário mínimo atinja de forma válida, respeitando os padrões socialmente impostos, aquilo que a sociedade fala que é interessante atingir ou que é passível de ser atingido? Isso não é uma visão esquizofrênica da sociedade? Isso é anomia. É dessa anomia que Merton falou. O que eu proponho é absolutamente incompatível com a ferramenta que eu dou para que a pessoa atinja aquilo. É a mesma coisa que querer pregar um prego com um chinelo. Não há nenhuma condição. O chinelo não tem força suficiente para fazer com que aquele prego perfure a parede, né? Então, essa conformidade, vejam que Merton individualiza bastante bem, que essa conformidade, ela pressupõe que a pessoa venha ou não a atingir os fins socialmente propostos como válidos. Mas ela se conforma, como o próprio nome diz. Ela se adequa, mesmo sabendo que naquela toada, por assim dizer, vai ser muito difícil chegar lá.
Uma outra forma de resposta a essa sociedade anômica é a chamada inovação. A grande porcentagem de criminalidade existente em uma sociedade provavelmente advém dessa forma de reação à sociedade anômica. Nessa forma de reação, nesse grupo, portanto, que inova, há uma aceitação dos objetivos propostos pelos valores da classe média, dominante ou classe média, bem como uma vontade de atingi-los. Entretanto, as pessoas que optam pela inovação, cientes da incapacidade de alcançar esses objetivos através dos meios de que dispõem, criam meios diferenciados, inovam nos meios de que vão se valer para poder atingir esses objetivos. Ou seja, eu quero realmente ter aquele carro do ano. Eu quero realmente colocar meu filho naquela universidade. Mas com isso que eu tenho não é possível. Então eu vou inovar. Inovar pode ser a gênese de um comportamento tido como socialmente desviante ou criminoso. Inovar pode ser assim, olha, assaltando um banco provavelmente eu consigo. Pode ser. É uma forma de inovação, não é? Que não é conforme aos meios, mas é conforme aos objetivos. E aí, mais uma vez, nós vamos demonstrar a importância dessa sociedade esquizofrênica, rachada, dividida ou anômica, como Merton diz. Depois nós teríamos outros dois métodos que são duas respostas, que seriam a renúncia e o ritualismo, que, na verdade, não são exatamente importantes em termos de criminalidade, mas só para mostrar, a renúncia seria o abandono a tudo que diz respeito ao que a sociedade impõe. Então, nós poderíamos colocar aí, por exemplo, as pessoas que decidem viver na rua, que se abandonam, ou que vão se drogar, ou que, enfim, que abrem mão daquele determinado status social, seja dos meios, seja dos objetivos, a eles pouco importa, eles estão passivamente aceitando uma existência como ela se dá, né? E depois o ritualismo, há uma fidelidade ao uso dos meios institucionalizados na sociedade, para a obtenção do sucesso, embora não haja sequer vontade de atingir por um abandono dessa vontade, sabendo já, não é que, na verdade, isso nunca vai acontecer. Eu vou continuar agindo dessa forma, mas é aquela famosa frase, né, assim, de conformismo, eu não consegui porque Deus não quis, aquelas coisas que a gente ouve de vez em quando e que a pessoa já se abandonou à própria sorte e não tenta mais atingir não reage mais, né? Ela já não tenta mais atingir aqueles objetivos, embora ela não deixe de cumprir os meios que a sociedade impõe como válidos para atingi-los. Bom, dentro dessa colocação, nós podemos ver, como os senhores pular aqui algumas páginas, nós podemos ver que há um sem número de... eu estou dando uma pequena pincelada, falei um pouquinho do labeling approach, falei um pouquinho das teorias subculturais, estou falando um pouquinho dessa teoria da anomia de Merton, não é? Mas nós teríamos aí pelo menos umas 30, 40 teorias sobre as quais nós poderíamos falar em nível sociológico que são capazes de explicar a criminalidade. Nesse filão, nesse aspecto, tendo por base, portanto, a causa da criminalidade. Não é? Bom, exceção feita ao labeling, como eu já disse, que entra dentro daquele cunho da reação social. A par disso, a par desse filão sociológico, nós podemos ver que há outras explicações, como eu disse no começo, possíveis à criminalidade. Uma dessas explicações é a de cunho psicológico. Muito bem, eu não sou psicóloga de formação, mas eu sou uma mera curiosa. De qualquer forma, esse filão psicológico é um filão extremamente importante também, principalmente quando nós consideramos dois tipos de distúrbios de personalidade, que são o antissocial e o borderline, dos quais nós vamos falar na sequência. Por que eu vou falar de um distúrbio psicológico? Vou falar de um distúrbio psicológico ou de um distúrbio de personalidade, por assim dizer, que é um conceito posterior
ao conceito de temperamento, de caráter. Personalidade é uma coisa única, individual, que se adquire em convivência com o meio social. E temperamento é alguma coisa de cunho biológico, aonde nós entraremos depois nas teorias biológicas também, uma brevíssima pincelada, só para que os senhores vejam que realmente há 3 tipos de foco possível nesse tipo de estudo. Muito bem. Dentro do comportamento psicológico, eu tenho que pensar que há uma visão holística do homem. A visão cartesiana do homem, ou a visão dividida do homem, ou a visão bem ou mal do homem, ela é uma visão abandonada. Ela é uma visão que não se faz mais sentir ou não se faz mais valer dentro de uma visão holística ou global do homem. Dentro dessa visão global do homem, evidentemente, eu não posso abandonar o seu cunho psicológico, né? A psique, a mente, ela é fundamental em todos os nossos atos e em todas as nossas percepções da realidade. Ora, há situações em que, evidentemente, há uma preponderância de um fator de cunho psicológico na criminogênese, portanto, na origem do comportamento tido como socialmente desviante. Algumas dessas... 2 distúrbios que causam particular preocupação são os chamados distúrbios antissocial e borderline, como eu disse aos senhores. Eu vou dar um pequeno exemplo para que os senhores entendam por que esses distúrbios dos quais nós vamos falar são tão importantes. Por exemplo, a pedofilia, que é um exemplo odioso do qual ninguém gosta, um exemplo odioso em todos os níveis. Quando se vai falar do pedófilo, evidentemente não agrada a ninguém. Agora, o pedófilo, se nós formos analisar a sua trajetória particular, e aqui não querendo desculpar ninguém, nós vamos verificar nessas trajetórias, estudando empiricamente, que 80% deles, por sua vez, foi vítima de pedofilia na infância. E, na verdade, nada mais está fazendo do que reproduzindo um ciclo de violência ao qual ele mesmo foi submetido. E aí nós vamos perguntar, muito bem, adianta reprimir nesse contexto? Ou adianta implementar uma política de saúde pública para tratar dessas determinadas pessoas que foram, por sua vez, vítimas de violência e que, de alguma maneira, tiveram que passar a se identificar, e aí é uma visão bastante freudiana, muito complexa, que eu não me sinto em condições de explicar aos senhores, mas, enfim, dando uma brevíssima pincelada de curiosa em psicologia, na verdade, o que acontece é que o agredido passa a se identificar com o agressor e a entender como boa a proposta do agressor, se isso é possível, para não se romper internamente, para não se destruir internamente. Por quê? Porque a violência que é gerada numa conduta dessa, a violência que se sofre numa conduta dessa, é tão absurda, o grau de violência é tão alto, que ou a pessoa consegue criar algum grau de empatia com o seu violentador, né? Como nós temos, por exemplo, a síndrome de Estocolmo, dos prisioneiros, dos sequestrados, daqueles que são torturados, etc., etc. O grau de violência é tão grande que, se eu não criar um mínimo de empatia com o meu agressor, eu corro o risco de me desestruturar completamente enquanto pessoa. Como se eu pudesse, por assim dizer, quebrar a pessoa ao meio. Né? Colocando, faço a ressalva em termos leigos, porque eu não sou psicóloga e não me aventuraria aí a dar definições muito precisas aos senhores, mas o suficiente para que os senhores entendam que há questões que estão na base de um comportamento tido como socialmente desviante e que vão muito além da nossa vã compreensão e que, na verdade, não deveriam estar sendo rotulados como criminosos, mas sim como problemas de saúde pública, porque, em sendo tratados como problemas de saúde pública, e aí nós vamos falar de prevenção da criminalidade, estariam, sim, impedindo que essa violência se reproduzisse. Porque encarcerar a pessoa não vai resolver absolutamente nada. Ela vai sair dali, ela tem um distúrbio, se ela não for tratada, ela vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Ela precisa de tratamento, ela não precisa de cadeia. Bom, ele não pode estar solto, é óbvio. Claro, não é porque ele foi vítima de violência que justifica que ele violente mais 80 crianças. É óbvio que não, não é isso que eu estou pregando. O que eu estou pregando é um outro tipo de prevenção da criminalidade, que não através da pena, porque a pena não vai resolver. E aí nós começamos, então, a entender por que a gente precisa
por exemplo, as vivências, a violência pode ser considerada como o resultado do falimento do desejado e necessário auxílio no processo de crescimento. Uma pessoa pode se tornar violenta exatamente porque ela não se sentiu amparada no seu processo de crescimento. Exatamente porque ela não encontrou proteção, como fala Winnicott, né, que foi um dos seguidores de Melanie Klein, que, por sua vez, mudou, né, a concepção freudiana, que é falocêntrica. Melanie Klein tem uma concepção mamocêntrica e teve seguidores importantes, como Winnicott, que foi um pediatra, inclusive, inglês, e que tratou, foi um expoente em termos de criança, e ele fala que nenhuma criança é irremediavelmente violenta. Por isso que esses programas que nós vamos ver agora, que são os chamados programas de Early Prevention, ou seja, de prevenção em tenra idade, que já começam com os 3 anos de idade, em alguns casos, eles vão buscar as raízes, vão buscar a sua base empírica, a sua base teórica, em concepções como essas. Em concepções como as de que nenhuma criança é irremediavelmente violenta. Ora, é claro que se eu deixar com que isso se estenda no tempo, as coisas vão se sedimentando. E a partir do momento que as coisas vão se sedimentando, vai ficando mais difícil nós consertarmos esses determinados problemas. Por isso que a prevenção criminal em tenra idade é fundamental em casos como esses, por exemplo. Em casos de crianças abusadas, em casos de crianças que são violentadas, em casos de crianças que são abandonadas. Se nós não interrompermos essa trajetória em nível de prevenção, não é muito difícil imaginar que lá para frente nós teremos que aplicar uma pena criminal a essa determinada pessoa, quando nós poderíamos ter evitado aqui, através de uma visão assistencialista, no sentido de assistente social, psicólogo, família, etc., que ela chegasse a isso. E aí nós vamos dizer, poxa vida, mas ele é bandido, por que o Estado vai gastar dinheiro com ele? O Estado vai gastar dinheiro com ele porque porque, na verdade, há uma pergunta que pressupõe essa afirmação. É melhor para uma vítima de roubo, de latrocínio, de homicídio, seja lá do que for, que seja aplicada uma pena criminal à pessoa que foi o seu algoz, que foi o autor da infração, ou é melhor para essa pessoa nunca ter sido vitimizada? O que uma pessoa de sã consciência prefere? Que num roubo o réu seja penado com 5 anos e 4 meses, ou ela não ter sido vítima de roubo e não passar a violência que o roubo em si constitui? Então, evidentemente, se eu parto dessa análise até bastante pueril, não é? É óbvio que a prevenção criminal ela tem um efeito, e não é um discurso, como muitas vezes se ouve dizer, esse é um discurso de direitos humanos de preso. Não. A prevenção criminal, ela, antes de mais nada, ela favorece a não vitimização. E eu não posso imaginar que uma pessoa de sã consciência tenha o prazer de ver alguém, tenha mais prazer em ver alguém apenado com 5 anos e 4 meses porque cometeu um roubo contra si, do que em não ter sido vítima de roubo. Sei, eu particularmente prefiro chegar em casa e dar graças a Deus que eu não fui assaltada, do que chegar em casa e dizer, nossa, que bom, eu fui assaltada, ele pegou 5 anos e 4 meses, olha. Quer dizer, é claro que uma pessoa de sã consciência não vai poder se conformar e achar que isso é razoável. E se essa simples colocação não é razoável, investir em prevenção criminal é investir, antes de mais nada, na vítima em potencial também. Não é investir só no criminoso em potencial, é investir na vítima em potencial. Por isso que é muito importante que nós consigamos desmistificar esses conceitos. Bom, feito isso, vamos ver aqui, então, esses distúrbios, né? O antissocial e o borderline de personalidade. Para falar de distúrbio de personalidade, nós temos que nos guiar pelo DSM-4, que está em vias aí de ser reeditado, né, revisado, mas que é o manual que trata dos distúrbios de personalidade da Associação Americana de Psiquiatria. De acordo com o DSM-4, tanto o distúrbio antissocial de personalidade como o borderline evidenciam sujeitos melodramáticos, emotivos, imprevisíveis ou chamativos, marcados por atitudes particularmente dramáticas e teatrais, com frequente perda de controle dos impulsos.
possuem como traço principal, uma exasperada reação às situações ambientais, mesmo diante de aspectos psicopatológicos muito diferentes entre si. Qualquer que seja a matriz que acumula, que determina o acúmulo de uma tensão anormal, esta é descarregada através de modalidades expressivas analogamente exuberantes. Existe um constante retardamento na capacidade de prever as consequências de seus comportamentos. Essa é uma das definições do DSM-4. E o problema é que muitos destes diagnósticos, eles não conseguem ser feitos em tenra idade. O antissocial, por exemplo, ele já tem uma possibilidade de ser detectado em tenra idade, mas o borderline não. Antes dos 15, dos 18 anos, é muito difícil poder verificar esse tipo de situação. Mas nós temos isso por força até dos critérios que o próprio DSM, que é a nossa bíblia, por assim dizer, em termos de distúrbio da personalidade, preconiza. Agora, algumas coisas, por exemplo, são passíveis de serem identificadas em crianças com tenra idade. O bullying, que está tão na moda falar de bullyismo, não é? De crianças que agridem, enfim, que sempre existiu e que agora é moda. Né? Fazendo um parênteses, outro dia eu fui numa festinha de aniversário e um dos menininhos, estava até contando isso para a doutora Vera hoje, um dos menininhos da festa, ele bate em todos da classe do meu filho e os menininhos vinham pegando o sanduíche, ele empurrava. Ele não deixava nenhum menininho pegar o sanduíche. E os menininhos, coitadinhos, eles iam sentar e não pegavam o sanduíche. Então, uma hora eu falei assim, escuta, fulano, você pensa que você é quem? Né? Eu falei, por que você está fazendo isso com seus amigos? Por que você está brigando com eles ao invés de ganhar amigos? Essa criança, eu não estou dizendo que ele esteja já dentro de uma rota de desvio de personalidade, porque seria excessivo e eu não tenho, como eu já disse, cabedal profissional para fazer uma análise dessa de forma séria. Mas ele já mostra determinados traços de comportamento que, se não forem seriamente reprimidos, ele vai ser aquele que vai ter o distúrbio borderline de personalidade lá na frente, que vai bater o carro, que vai fazer racha, que vai, não foi com a cara do determinado colega, vai juntar o grupo que tem medo dele e vai bater no outro colega. Ele é o tipo de criança que vai chegar nisso. Não é? Quer dizer, exatamente. Então, ele vai começar a ser esse tipo de criança que você já está vendo que, de alguma maneira, por que dos 10 menininhos que tem lá, só ele faz isso? Não é um comportamento normal, não é o comportamento habitual, é um comportamento que merece atenção. Eu não estou sendo determinista, por favor, eu não estou dizendo que porque a criança faz isso, ela necessariamente é um borderline ou ela vai ser uma criminosa. De forma nenhuma, ele ainda é muito pequeno e ele tem instâncias e agências sociais que podem agir sobre ele de forma com que ele não se perpetue nesse tipo de comportamento. Mas imaginando que estas instâncias ou estas agências falhem, ele pode sim, ele é um sério candidato a percorrer um tipo de caminho dessa natureza. E é por isso que existem os conceitos, por exemplo, de early prevention, que começam com crianças em tenra idade. Que começam com crianças pequenininhas, que começam a demonstrar algum tipo de, por exemplo, agressividade exagerada em relação aos pais. Nenhum comportamento às normas impostas pela família. Agressividade exagerada em relação aos irmãos. Não frequentar a escola. Não se adequar às normas que os professores impõem. É criança, isso passa. Pode passar. Mas se eu conseguir controlar aqui, além de eu resolver o problema dele, enquanto adulto válido socialmente falando, eu vou resolver o problema de uma série de amiguinhos que não vão ter que apanhar dele até ele virar adulto. E esse é o X da questão. Que é isso que não se entende, no mais das vezes, quando tenta se mudar o foco da pena, da prisão, da repressão, para o da prevenção. Que parece aquele discurso, discurso de bonzinho, de terapeuta, de direitos humanos. Não é. Evidentemente não é, porque eu não só estou, como eu disse, preservando a ele, como eu estou preservando a todos aqueles que podem eventualmente ser vitimizados por ele e que, uma vez vitimizados, podem reproduzir violência. Então, percebam que a espiral, ela é extremamente grande e ela precisa ser contida de alguma forma.
Se eu voltar para aquele primeiro dado que eu dei para os senhores, que 74% dos gastos em prevenção, vejam que contradição em termos, são efetuados após o cometimento do crime, imaginem quanto eu poderia, se eu usasse esses 74%, se eu usasse 74% desses gastos em escolas, em auxílio às famílias desagregadas, em auxílio a crianças que mostram e revelam um traço de comportamento preocupante. Porque, às vezes, o pai e a mãe, e esse é um dos programas mais dignos de serem ressaltados nos Estados Unidos da América do Norte, que é um tratamento de um monitoramento de aptidões para os pais. Ou seja, os pais não sabem lidar com aquela determinada criança-problema e há uma agência estatal criada por psicólogos, criada por assistentes sociais, que vão orientar essas famílias, que vão dar reforço a esses pais de como gerenciar essa problemática. Porque, às vezes, o pai e a mãe são incapazes, não têm conhecimento técnico para administrar aquele problema. Por exemplo, falando do borderline e do antissocial, que são os distúrbios que, por assim dizer, mais se encontram dentro da população carcerária. Tá? E essa é a razão pela qual nós ressaltamos esses dois especificamente. Se eu for analisar uma população carcerária, os distúrbios de personalidade mais detectados serão o borderline e o antissocial. Né? O que há de marcante nesses comportamentos, segundo o DSM-4? Vejam bem, conduta agressiva que cause danos físicos a pessoas ou animais. Conduta não agressiva que cause perda ou dano de propriedade alheia. Fraude ou furto. Grave violação de normas e regras. Por exemplo, quando eu vejo aquela criancinha malvadinha que corta a pata do gato para ver se nasce outra. Ou que joga o gatinho da janela para saber se ele tem 7 vidas. Não, claro, a senhora está dizendo que ele vai ser bandido. De jeito nenhum. De forma nenhuma, mas eu estou dizendo que ele revela um tipo de comportamento que merece uma atenção diferenciada. E que, se esse comportamento tiver uma atenção diferenciada, por exemplo, ele poderá não esbarrar em determinados outros comportamentos mais sérios. O hiperativo é um fator de risco, a hiperatividade. Isoladamente? Claro que não. Está cheio de criança hiperativa, que vai ter um cérebro absolutamente dinâmico, que vai produzir em escalas infinitamente superiores aos que não são e que nunca vão fazer uma carreira criminal. Mas, associado a determinados e alguns outros fatores de risco, poderá, sim, desenvolver uma determinada conduta violenta. E aí o pai e a mãe, talvez aí venha a resposta... Paulo, tá aí não, ele só é mais agitado do que os outros. O que é natural do pai e da mãe. Porque nenhum pai, nenhuma mãe quer detectar que seu filho tem um problema. É óbvio que ninguém quer. A gente sempre tenta abrandar, não é? Quando o coleguinha bate, o coleguinha é malvado. Quando seu filho bate, puxa, ele não sabia direito o que ele estava fazendo. Isso é natural. Por isso que esses problemas de early prevention, de prevenção precoce, assessoram essas famílias, sabe? Guardadas as devidas proporções, uma super nani científica. Porque a super nani não tem exatamente essa formação toda. Mas é como se ao invés de entrar na sua casa a super nani, entrasse um psicólogo, um assistente social, um pedagogo, etc., etc., que pudessem, de alguma maneira, auxiliar no tratamento ou na resolução desses conflitos que se instalam. Né? Mas o que isso tem a ver com crime? Tudo. Tudo. Se eu deixar a coisa correr, eu não sei onde ela vai chegar. Pode não chegar em lugar nenhum, mas pode chegar. E o que a gente tem feito até hoje é pagado para ver. Pago para ver. Deixa chegar. Se chegar, tem lá 6 a 20 por homicídio, tem 15 a não sei quanto por latrocínio, já não lembro mais, que agora eu já estou na área do administrativo, eu só penso em suspensão, essas coisas. Enfim, mas então vamos deixar chegar. E com isso a gente continua legitimando um discurso governamental, não é? De pão e circo. Na verdade, o que nós fazemos hoje em dia é isso. Nós mostramos a eficiência governamental através do número de prisões e do número de anos
de pena carcerária que se estabelece num determinado status quo. É isso que nós fazemos, presídios. Presídios construídos. Presídios construídos. E o que é mais interessante é voltar ao que fala Zaffaroni, que é o ídolo da doutora Luciana, que está sentada ali atrás, é que nós deveríamos parar de gastar em presídio e começar a gastar em escola. Porque, por incrível que pareça, quanto mais eu construo vagas de presídio diariamente, e diariamente há déficit. O Brasil é o país que mais cresce em número de presidiários hoje em dia. Cresce mais do que os Estados Unidos. Recentemente, o Instituto do professor Luiz Flávio Gomes fez uma pesquisa sobre isso. Nós crescemos, embora não tenhamos a mesma população carcerária, nós crescemos proporcionalmente mais do que os Estados Unidos da América do Norte em população carcerária. Nós vamos ultrapassar. Então, nós só produzimos bandidos. Nós produzimos, exatamente. Né? Bom, e aí, então, nós vamos chegar nesses programas exatamente de que falamos, né, para eu poder encerrar aqui, para eu poder cantar depois para os senhores, que vai ser a melhor parte da palestra, que são as teorias biológicas. Teorias biológicas são importantes, é fato, o temperamento é a base onde se instala a personalidade. A agressividade é um componente genético. Eu estou falando de agressividade, não de bater nos outros. Eu estou falando de agressividade enquanto fator propulsor de tomada de atitude, sejam elas positivas ou negativas. Certo? O que me impulsiona, por exemplo, a estudar, a batalhar, a passar num concurso é a agressividade. Assim como é a agressividade sob a sua vertente negativa que me impulsiona a bater numa determinada pessoa. Então, a agressividade ela tem várias vertentes. A agressividade, ela normalmente é utilizada só de forma negativa, o que não é verdade. Se nós não tivermos nenhuma agressividade, nós vamos ser uma folha de alface. Sim. Ele não tem nada, ele não tem agressividade. Ele não tem reação, ele não tem estímulo, ele não tem força, ele não tem nada dentro dele. Então, a agressividade é fundamental para que eu reaja e haja diante das várias circunstâncias da vida. Claro que ela, de forma mal utilizada, pode dar origem a um outro conceito que muitas vezes é usado de forma errônea e que se confunde com ela, que é o de violência. Violência é uma coisa, agressividade é outra. Violência é agressividade mal utilizada. A agressividade é salutar. Muito bem. Então, é importante, evidentemente, que eu analise o cunho biológico, não é, de um determinado comportamento desviante. Agora, analisar com as devidas proporções. Não ficar, como nós ainda temos hoje, pessoas pesquisando o gene da criminalidade, porque se a pessoa tem uma perninha de um jeito num cromossomo, ela vai ser bandida ou não vai ser bandida, embora haja componentes de agressividade genéticos, como nós já colocamos, que podem funcionar como fatores propensores. É um pouco o discurso da energia potencial e da energia cinética. Eu tenho dentro de mim uma determinada propensão que dependendo do ambiente aonde eu estiver inserido e da forma como eu for tratado, poderá ou não a vir se desenvolver. Então, eu poderei ter um componente exacerbado de agressividade conotada em violência, que pode ser contido ou não, dependendo do ambiente onde eu estou. Imaginem que essa pessoa já tem esse componente e ela vive, por exemplo, numa gangue que adora pichar muro e que o pai e a mãe nem ligam para o que ele está fazendo. Puxa. É um componente perfeito. A soma é perfeita. Agora, imagine que a pessoa, por exemplo, não tenha isso e viva nesse mesmo ambiente. Ela pode se desinteressar e achar que aquele ambiente não é para ela. Pode procurar um outro grupo, que talvez não vá exatamente seguir as regras sociais, mas que vá pintar, vá, enfim, ficar sentado no alto de uma montanha pensando sobre a vida, filosofando. Há mil vertentes de se destacar do que a sociedade impõe como válido. Algumas de cunho violento, outras não. Então, é fundamental pensar nisso também. Agora, é claro que, repito, como eu disse lá no começo, dentro de um país como o nosso, pensar no componente biológico parece refinado demais quando nós temos problemas sociológicos de monta para nos preocuparmos. Então, se nós conseguirmos fazer uma triagem em nível sociológico, nós já teremos reduzido em muito o problema da criminalidade.
Nós poderemos, então, deixar, por assim dizer, e entre aspas, a filigrana biológica para depois. Porque nós temos muito arroz com feijão para comer antes disso. Não é? Então, é importante saber que existe, saber que é tratável, saber que é detectável, mas também saber colocar no seu devido grau de importância dentro do contexto em que se vive. Bom, como prevenir? Vamos, então, ao que nos interessa. Programas utilizados principalmente no Canadá e nos Estados Unidos da América do Norte, ao levarem em conta o desenvolvimento dos chamados fatores de risco e de proteção na origem dos comportamentos definidos como socialmente desviantes, conseguem otimizar intervenções em pré-adolescentes e em crianças de pouquíssima idade, fazendo com que não trilhem um caminho de brutalidade. Tá? Vejam, fatores de risco e fatores de proteção. Então, eu vou, por exemplo, em nível biológico, mostrar para os senhores, porque a grande chave dos programas de prevenção criminal está exatamente nos chamados fatores de risco e nos fatores de proteção. Se é verdade que há fatores de risco para uma determinada pessoa, também é verdade que existem os chamados fatores protetivos. Por exemplo, o QI alto é um fator protetivo. Por exemplo, pai e mãe com conduta adequada é um fator protetivo. Por exemplo, uma boa escola, uma boa educação é um fator protetivo. Então, não é? Nós temos que analisar par e passo exatamente para poder identificar qual é o fator de risco. Por exemplo, uma família desagregada onde haja vários exemplos de criminalidade. A criança vê o pai entrar e sair da cadeia a cada 5 anos. Isso é um fator de risco. Ele vai ser bandido, vai ser criminoso por causa disso? Não, não necessariamente, mas é um fator de risco. Se é um fator de risco, por quê? Porque é um exemplo, e é um exemplo muito próximo, é o pai. Se há um fator de risco, eu tenho que neutralizar esse fator de risco com um fator protetivo. Então, eu vou ter que dar munição, por exemplo, para essa mãe conseguir lidar com essa criança de uma maneira eficaz a ponto dela conseguir neutralizar esse péssimo exemplo que é o pai. Então, vejam que o contraponto entre o fator de risco e o fator de prevenção é a base aliada àquela noção de Winnicott, de que nenhuma criança é irremediavelmente violenta, dos programas de prevenção. Tá? Bem, vamos ver, por exemplo, problemas comportamentais em adolescentes. Por exemplo, Thomas Gulotta e Gerald Adams identificaram alguns fatores de risco em nível biológico. Vejam como isso é importante. Por exemplo, exposição intrauterina ao álcool, ao cigarro, trauma da genitora, exposição ambiental ao chumbo, ferimento traumático no cérebro, má nutrição durante a gestação, síndromes cromossômicas específicas. São fatores de risco em nível biológico. Eventos estressantes que são fatores de risco no estudo desses dois autores. Morte de um dos pais ou divórcio de ambos. Dificuldades econômicas, alguns deles. Não é? Fatores psicossociais de risco identificados neste mesmo estudo. Maltratamento da criança, família muito numerosa, má qualidade de relacionamento, especialmente a ligação entre a criança e a pessoa que lhe dá os primeiros cuidados. Discórdia entre os pais, pais portadores de psicopatologias e má adaptação entre os seus pares. Segundo esses autores, a presença de 3 desses fatores em conjunto já é suficiente para que se elabore um tratamento para o portador dos mesmos, qualquer um desses 3 juntos, tá? No mais das vezes, e dependendo do caso, com auxílio dos serviços sociais. Então, vejam, não é um fator. A mãe foi exposta ao chumbo enquanto gestava. Por isso, não. Fator de risco, vejam que nada é assim tão matemático. Não é? Nós precisamos agregar alguns fatores de risco para poder, então, tentar neutralizar e submeter essa pessoa a um monitoramento, a uma ajuda especial. Por quê? Porque ela sofreu déficits que não são comuns. Bom,
Vejam, por exemplo, que a família, nesse tipo de intervenção, exerce um papel preponderante, tanto no auxílio da diminuição dos fatores de risco, como na própria prevenção do problema. Tá? Vejam bem, eu vou mostrar agora para vocês um dos programas que eu particularmente acho que é o mais completo deles. Esse programa se chama PMT e CSST, Parent Management Training e Child Social Skills Training. São 2 programas desenvolvidos no Canadá e nos Estados Unidos. As linhas mestras do primeiro, do PMT, foram traçadas em 1960 por terapeutas behavioristas ou comportamentais, que é uma linha de psicoterapia, que é a chamada psicoterapia comportamental, que não tem nada a ver com a psicanálise, é uma outra forma de tratamento psiquiátrico, através da psicoterapia, que segue uma linha behaviorista. Muito bem. Gulotti e Adams, aqueles autores de que falamos agora, explicam que como é que se desenvolve esse programa. Em grupos ou individualmente, treinando pais a desencorajar os comportamentos negativos de seus filhos e a encorajar os positivos. Sistema de recompensas, por exemplo. Os pais são ensinados a reforçar comportamentos positivos com técnicas não violentas e disciplina efetiva. Vale dizer, especialmente não contraditória. Também, ou seja, mostrar uma coisa e fazer a mesma coisa que mostra. É o exemplo. Criança aprende muito pelo exemplo. E na base do faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Exatamente. Tá? Também aprendem a monitorar e supervisionar as atividades de seus filhos de forma... Obrigada, querido. De forma efetiva, bem como a resolver seus problemas familiares em modo construtivo dentro do conceito de problem solving, ou seja, dentro do conceito de resolver o problema e não de simplesmente afastar e colocar de lado como se ele não existisse. Tá? O treinamento desses pais é normalmente feito através de exercícios interativos, dramaturgia, tarefas de casa, cujos relatos são posteriormente trazidos aos monitores do programa. O segundo deles, que é o CSST, foi desenvolvido em 1970 e tem por objetivo ensinar adolescentes técnicas e estratégias de comportamento comumente usadas na resolução de problemas interpessoais. Assim como o PMT, que foi o primeiro de que falamos, conhecimentos de como lidar com o grupo social, de como controlar a raiva, entre outros, são passados quer em nível pessoal, quer em grupo, também através de exercícios interativos e de dramaturgia. Segundo a Sociedade Americana de Psicologia, um dos melhores programas estabelecidos em termos de prevenção e intervenção dos transtornos de conduta é o PMT, desenvolvido por Carolyn Webster Stratton em 1990. Foi o que foi seguido a esse. Então, veja, o que eu estou querendo mostrar? Como é que são esses... Bom, a senhora está falando de programas. Por exemplo, esses 2. O que acontece? Há um assessoramento, há monitores que vão treinar essa família, as pessoas que lidam com essas crianças, a como agirem de forma melhor e a funcionarem como fator protetivo, tentando coibir, tentando dentro daquela balança que nós estabelecemos entre a energia cinética e a energia potencial. Ou seja, há uma potencialidade de risco e eu vou tentar, através do fator protetivo, impedir que esse risco se desenvolva e se transforme em alguma coisa mais grave. Então, esse tipo de programa é feito, esse com família. Há programas feitos na escola, há programas feitos na comunidade, enfim, há um sem número de programas dessa ordem que levam em consideração crianças com até 3 anos de idade. Então, a vertente é completamente diferente do que esperar ele ter 18 anos e poder responder um processo criminal. É uma possibilidade totalmente diferente de vida para ele e para as pessoas que o cercam. Aí nós vamos perguntar, mas isso é coisa do Canadá, isso é coisa dos Estados Unidos, isso é coisa de primeiro mundo. É verdade, a gente costuma brincar que a caravela demora 1 ano para ir e 3 anos para voltar com alguma informação, né? Mas não é bem verdade no que diz respeito aos programas que são
feitos, por exemplo, por várias ONGs no Brasil. Várias ONGs no Brasil que fazem isso. O Instituto Viva Rio, a Fundação Gol de Letra. Nós temos milhares, eu poderia citar aqui para vocês. Olha, o Instituto Sou da Paz, o Espaço Criança Esperança. Olha, objetivos do Instituto Sou da Paz, por exemplo. Se os senhores entrarem nos sites desses programas, né, que inclusive foi a minha fonte para colocar no livro, isso está citado, que foram os sites oficiais dos programas, o Instituto Sou da Paz tem como missão contribuir para a efetivação no Brasil de políticas públicas de segurança e prevenção da violência, que sejam eficazes e pautadas pelos valores da democracia, da justiça social, dos direitos humanos, por meio da mobilização da sociedade e do Estado e da implementação e difusão de práticas inovadoras nessa área. O que fazem esses programas, por exemplo, esse Espaço Criança Esperança? Em São Paulo, um desses projetos atende 360 crianças, adolescentes e jovens de 8 a 24 anos, oferece atividades nas áreas de comunicação e expressão, educação ambiental, orientação educacional, esporte, capoeira, dança, multimídia, artes, grafite e intervenção comunitária no período alternado com o da escola. Tem por objetivos contribuir para a redução da violência e reverter a estigmatização social de bairros. Vamos lembrar das subculturas que nós falamos lá atrás? Se nós conseguirmos ir linkando uma coisa com a outra, nós vamos entender por que a gente tem que estudar a criminologia lá atrás para saber o que fazer aqui. Porque eu tenho que entender a origem do problema para poder tratar com ele. Não é? Se eu não entender de onde ele vem, eu vou estar sempre, por assim dizer, tapando o sol com a peneira, não vou estar resolvendo o problema efetivamente. Então, tem por objetivo reverter a estigmatização social de bairros periféricos, tudo por meio da afirmação do espaço como um centro de convivência comunitária, articulação de políticas públicas na região, prevenção do envolvimento infracional ou criminal de adolescentes e jovens e gestão democráticas de um espaço público. Polos da Paz. Senafoco, Centro Nacional de Formação Comunitária, Instituto Viva Rio, que eu já falei para os senhores. Enfim, vejam, não dá para dizer que é só um instrumento que existe em primeiro mundo e que nós não somos capazes de fazer. É claro que nós nunca podemos, já finalizando, para parar de cansá-los, nós não podemos simplesmente nos permitir importar os institutos e aplicá-los aqui como se eles fossem nossos. Todos os institutos necessitam, ainda que trazidos, e principalmente, melhor dizendo, quando trazidos de um outro país para o nosso, precisam de uma aclimatação. Não é? Eu não posso pretender implementar aqui o mesmo programa que dá certo no Canadá, sem que esse programa seja adaptado à nossa realidade, porque a renda per capita é outra, a língua é outra, os valores são outros, enfim. Se eu simplesmente adaptar, pegar ele assim como ele vem e aplicar aqui, ele não vai dar certo, evidente. Não é? Então, não adianta importar esses institutos sem observar a nossa realidade. O que não quer dizer que a gente não possa importar as ideias desses institutos e fazer funcionar aqui. O que essas ONGs estão fazendo hoje, eu dizia hoje ali na sala, Paulo, na entrevista, mas isso é uma coisa do governo ou isso é uma coisa de ONG? É uma coisa dos dois. Se houver uma política pública eficiente e houver uma conscientização de que o Estado precisa apoiar o terceiro setor nesse tipo de implementação, é óbvio que a coisa vai se multiplicar. Incentivos fiscais, mostrar a importância através da mídia, através de programas de conscientização, da importância dos programas de prevenção social, auxiliar, capacitar. Nós temos que mostrar que há uma política, uma preocupação pública em relação a essas experiências pioneiras de organizações não governamentais que realizam um trabalho extremamente profícuo. Não sei se os senhores conhecem aquela Fundação Gol de Letra, tira milhares e milhares de crianças da rua. Eu tive a oportunidade de conhecer. Crianças que, através do esporte, passam a ter aquela sensação de pertencimento de que falamos antes. Aquela sensação de ter o que perder. Se nós lembrarmos de uma coisa que nós dizemos no nosso cotidiano com bastante frequência, o pior inimigo é aquele que não tem nada a perder, não é verdade? Se eu não tenho nada a perder, ser mais ou menos violento não muda muito.
Mas se eu faço parte de uma comunidade, se eu sou respeitado nessa comunidade, se eu tenho amigos, se eu tenho pessoas que têm expectativas positivas em relação a mim, eu tenho um freio. Eu tenho o que perder. Eu tenho o que abandonar. Eu tenho de onde sair. Eu tenho do que sentir saudades. São conceitos que estão no nosso cotidiano. E que são fáceis de ser implementados porque eles encontram eco exatamente dentro de cada um de nós. Pertencimento, identidade, personalidade, valorização, saudades. Quem não experimenta, ou já não experimentou, ou não experimenta todos os dias, um deles ou todos eles conjuntamente? Então, o que eu quero dizer para os senhores, finalizando, é que esse discurso, ele é um discurso possível. Ele não é um discurso romântico, apaixonado, embora eu tenha por hábito falar com um grau de emotividade em tudo aquilo que eu digo, tudo aquilo que eu faço tenha um grau, eu devo ter um desses distúrbios aqui, o borderline deve ser. Aliás, quando eu comecei a estudar os distúrbios de personalidade, todo mundo começa a ler psiquiatria, começa a achar que tem todos eles, né? Começa a ler todas as cláusulas, fala, meu Deus, eu tenho esquizofrenia, e passa para baixo, não, eu não tenho isso, eu tenho psicopatia, não é isso, eu tenho outra coisa, e assim você vai lendo e vai tentando se encaixar em cada um deles, isso é natural. E, pelo menos, eu estou tentando achar que é natural, né? De qualquer forma, o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, esse é um discurso possível, esse é um discurso que reduz, sim, danos. Ontem eu falava com uma pessoa que é responsável pelo Centro de Ressocialização Pró-Egresso. Eles conseguiram, através das centrais de penas alternativas, reduzir os índices de criminalidade, os índices de reincidência de 70% para 3%. É um índice altíssimo, sabe? Hoje em dia, através do nosso patronato, que a gente lutou tanto para ter, que foram ideias que acabaram sendo englobadas por esse sistema pró-egresso, as pessoas saem de uma detenção, elas conseguem ter uma colocação através de exigências em editais de licitações públicas de um número X de contratados que devem ser egressos do sistema. Sabe? Que nós já estaríamos falando em prevenção terciária, já é um outro problema diferente desse. Mas, enfim, há soluções não penais extremamente mais eficazes do que esta pretensa e falaciosa solução de construção de presídio, que não nos leva a outra realidade, senão a de continuarmos convivendo com o crime cotidianamente, continuarmos tendo medo por nós e pelas nossas famílias cotidianamente, continuarmos gastando cotidianamente na construção de celas que se superlotam de um dia para a noite, que mal são terminadas, já estão superlotadas e precisando de mais algumas outras. Então, na verdade, esse discurso é para tentar conclamar os senhores a serem multiplicadores dessa ideia, porque uma andorinha não faz verão, não é assim? O Sou da Paz sozinho não vai conseguir, o Viva Rio sozinho não vai conseguir, mas se várias ONGs e várias pessoas se propuserem a multiplicar essa ideia, a difundir essa ideia e acreditar que essa pode ser uma ideia extremamente mais válida, não só para o pretenso ou para o efetivo criminoso, mas para todos aqueles que deixam de ser vitimizados nesse processo, não é? Se nós conseguirmos isso, nós já teremos dado um passo efetivo em relação à redução da criminalidade. Construindo presídios, ao invés de construir escolas, certamente nós não vamos conseguir. Agradeço a atenção dos senhores. Vou deixar para cantar numa próxima oportunidade.